Respondendo à segunda parte da carta, a gente vai falar sobre procissão, adulteração bíblica e se a Igreja Católica busca salvação em outro nome e o papel medianeira de Maria. Acompanhe. Então vamos seguir mais um trecho da carta, em Isaías 45:20, que lá a carta diz assim: nada sabe, nada entendem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura. Fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Os ídolos, imagens de esculturas, deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da garganta deles. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, como foi falado antes sobre a adulteração, nós vamos ver aqui mais uma nessa parte da carta, para responder essa parte da carta, né? Para eles fazer a Bíblia falar aquilo que eles querem. Então a gente tem essa passagem que foi citada na carta, né, de Isaías 45:20, que diz assim: vinde, reuni-vos, aproximai-vos os que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreende aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente. E a tradução evangélica, como eu disse lá no estudo, né, ele foi lá, já tirou a palavra ídolo e colocou imagem de escultura, que diz aqui: nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. E se a gente for olhar o original hebraico, né, aqui está na língua hebraica, a gente não precisa nem entender a língua hebraica para a gente entender que aqui está a palavra ídolo, né, aqui ó, ídole. Com certeza a palavra ídolo ela tem uma origem hebraica, né, porque aqui ela está praticamente a palavra inteira, né, só mudou o ídole. Então a gente percebe que a tradução do João Ferreira de Almeida foi adulterada. Ele tirou a palavra ídolo e colocou imagem de escultura, né, justamente para distorcer a Bíblia e dar a entender que ela está falando das imagens de escultura, a imagem, né? Porque quanto ao Salmo 15, né, lá na carta fala dos ídolos inventados pelos homens, né, que eles são inanimados, realmente são, né? Aí vem as distorções, né, dos protestantes que tentam dizer que esse salmo está se referindo às imagens sacras dos católicos, né? Mas só que é com, né, um mínimo de bom senso e racionalidade. A gente vai entender que o que o autor do Salmo está se referindo é aos deuses inexistentes que realmente eram aquelas imagens. E que o povo antigo acreditava cegamente que aquelas imagens é que faziam milagres, né? Por isso o autor do Salmo faz questão de frisar que aqueles deuses não passavam de apenas uma imagem inanimada, né? Mas e nada além disso, né? Só que usar esse argumento distorcido com um católico, né, ainda mais se o católico for consciente, é uma infantilidade sem tamanho. Porque a Igreja Católica nunca disse que as imagens sacras têm poder algum de fazer nada. Nenhum católico sensato acredita em imagens como que tem poder divino, né? Se um católico ora em frente a uma imagem, é como alguém que chora, né, ou conversa agarrado à foto de sua mãe, de alguém importante, né, que foi da sua vida, né? Então, em ambas as situações, as duas partes sabem claramente que aquilo ali é só uma imagem, né? Diferente do que os antigos faziam, eles achavam mesmo que aqueles deuses de escultura tinha poder divino, né? Então nós no catolicismo não existe isso, né? Ao contrário, né? Mas só a gente for olhar, ao contrário, a gente vê isso muito dentro do meio evangélico, ou seja, a venda de martelinhos, vassouras e outros objetos, né? Onde se atribui àquele objeto, né, um poder, né, que segundo seus pastores dizem que aquele objeto vai mudar alguma coisa na vida dos fiéis, né, das verdadeiras, isso sim, as verdadeiras idolatrias ainda continua acontecendo justamente no meio evangélico. É óbvio que não em todos os meios, mas nós sabemos que a maior denominações evangélicas acontece esse tipo de abuso, né? Então, seja uma imagem sacra nossa, ela tem um sentido muito grande, existe toda uma história por trás daquilo, nós sabemos a história daquele santo, né, a mensagem de vida que aquele santo deixou. Agora, o que tem um martelinho, uma vassoura ungida, um objeto ungido, qual a história que aquilo tem para te contar? Você falar que aquilo é sagrado, que vai mudar alguma coisa na tua vida. Mesmo assim, a Igreja Católica nunca disse que a imagem, se você comprar uma imagem, você vai mudar alguma coisa com aquela imagem. Sim, a Igreja aconselha a gente ter a imagem como lembrança do santo, mas seguir o exemplo do santo, aquilo que eles viveram. A mensagem que eles viveram é o que importa para nós, não é a imagem. A imagem quebrou, você joga fora, não descarta com respeito, né, e põe outra no lugar. Imagem é imagem. Agora, a história do santo, não, essa ninguém reescreve ela, ninguém tira ela da história, né? Aquilo é verdadeiro, não é idolatria. Então, assim, a mensagem do Salmo é mostrar que aquele povo, né, todos aqueles deuses, era apenas uma imagem criada pelos homens. Se for levar ao pé da letra,
né, a questão dos evangelhos equivocadamente interpreta, nós iremos ver uma grotesca contradição, porque a Arca da Aliança também era inanimada, né? Ou seja, as imagens dos querubins que tinha na arca também tinha boca, não falava, tinha olhos e não enxergava, tinha ouvidos e não ouviam, né? Tinha nariz e não cheirava, tinha mãos e não apalpava, tinha pés e não andava, e não saía também nenhum som da garganta deles, né? Então, e jamais, né, jamais na história humana algum objeto foi tão venerado como algo muitíssimo, né, sagrado quanto a arca. E nem por isso foi considerado idolatria, né? Sem contar que foi mandada fazer pelo próprio Deus, né? A Arca da Aliança também foi carregada em procissão, gostaria de lembrar aqui, pelo povo de Deus, está lá em Josué 6,4, né? No último verso do Salmo 115, né, há uma coisa interessante, que diz que torna-se semelhante a eles os que os fazem, né, no caso as imagens, né, e todos os que neles confiam. Nesse caso, entende, né, os evangélicos, que seria todo aquele que faz imagens, né, no caso a Igreja Católica. Então, eu gostaria de perguntar a você, protestante, que pensa dessa forma, você já parou para pensar quem escreveu a maior parte dos salmos? Né, não foi o rei Davi? Ou seja, o próprio que a pedido de Deus, né, durante o seu reinado, foi erguido o templo de Deus, o templo de Salomão, e o templo era repleto de imagens, né? E o Salmo 115, mesmo que não foi o Davi que escreveu, o rei Davi que escreveu, mas foi outro salmista qualquer, então não pode ter contradição. Então vocês estão querendo dizer que o Salmo 115 está acusando todo aquele que faz imagem, né? Inclusive o Salomão, filho de Davi, que fez o templo carregado de imagem, né? Ou seja, o Salmo 115 escrito pelo próprio rei Davi estaria condenando ele próprio, né? O Salmo 115 vai condenar todos que fazem imagens? Será que é bem assim? Né, as imagens sacras nós sabemos muito bem que elas são inanimadas, nenhum católico crê, espera algo delas, né? Acontece que essa mesma lógica, também, se a gente for levar ao pé da letra, pode também ser aplicada até mesmo com a própria Bíblia. Ela não possui sentidos, né? Ela é imóvel, feita pela mão dos homens, com objeto material humano, né? E mesmo assim, né, até os protestantes falam que ela é viva. Aí é claro que os protestantes vão responder, não, nós falamos que ela é viva, é a mensagem que ela traz, não é ela. E a gente também, católico, diz o mesmo, né? Quando a gente tem as nossas imagens, referimos aos santos, né? O que nos interessa não é o que elas foram feitas, de que material que elas e não estamos esperando nada delas, não, que vai acontecer nada com aquela imagem, não. A gente acata a mensagem daquele santo, né? O testemunho, a importância que ele foi para a história, né? Do cristianismo. Então, assim, a gente também é a mesma coisa, a gente não está esperando nada das imagens, não. Então a gente vai seguir com mais um trecho da carta, onde o autor diz assim: reconhece, pois, hoje e considera no teu coração que o Senhor é o único verdadeiro Deus, Deus do alto do céu e teu mais profundo da terra, e não há outro. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas do mar. Embaixo da terra e no mar. Não adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quanto a essa acusação, né, essa insinuação que a igreja busca salvação em outro nome, eu gostaria de dizer que oficialmente a igreja só responde diante daquilo que está no catecismo, ou seja, aquilo que o catecismo ensina é o que a igreja ensina, né? Que não há outro além de Jesus, né, que devemos esperar a salvação, está na primeira página do catecismo. É a primeira coisa que a igreja ensina quando se abre o catecismo, a gente vai ver o que aparece lá. Quando a gente abre a primeira página, a gente vai encontrar isso aqui lá, ó. Catecismo da Igreja Católica, prólogo, e vai dizer esse trecho lá assim: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, aquele que enviaste Jesus Cristo, Deus nosso Salvador. Quero que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, afora o nome de Jesus. Então, sim, isso aí está no catecismo da Igreja Católica. É a primeira coisa. Se uma pessoa disser assim, eu vou ler o catecismo da Igreja Católica hoje, com 3 minutos que ele lê o catecismo, que ele olhar a primeira página, ele já vai ter aprendido isso da igreja. A igreja vai ensinar para ele que não existe outro nome para buscar salvação a não ser Jesus. Eu gostaria de aproveitar, diante dessa contradição grotesca aqui, onde uma acusação foi totalmente desmascarada com o próprio catecismo, né, que a igreja não ensina isso. Eu gostaria de aproveitar aqui e deixar um questionamento, né? Por que os ataques à Igreja Católica não vêm acompanhados de provas concretas? Você que é católico aí,
quando você receber alguém criticando a Igreja Católica, pergunte, né, onde está no catecismo isso que vocês estão falando aí? Né? Ou então na tradição da Igreja, dos santos, qual o santo da Igreja, onde está isso na Igreja que a Igreja creu dessa forma? Faça essas perguntas, né? Porque, um exemplo, né, onde está no catecismo que diz que Maria é uma deusa? Né? Ou onde está no catecismo que a Igreja ensina que salvação pode ser buscada em outro nome afora Jesus? Ou seja, pelo contrário, a gente viu aqui que o catecismo ensina totalmente o contrário, que a acusação, né? E perguntar também onde está na história da patrística, né, que os primeiros cristãos, eles também desprezavam Maria, assim como fazem o autor dessa carta, né? É muito fácil a gente chegar na casa de um católico inexperiente, encher a cabeça dele de acusação, né, usando argumentos, né, somente de interpretação bíblica particular. Então, mas por que não trazem as acusações acompanhadas de texto, né, do catecismo, ou então da história da patrística, né, para provar que a igreja realmente está ensinando errado, que a igreja desvirtuou, né? Então, você que é católico, faça essa pergunta quando alguém chegar te falando alguma coisa da igreja, pergunte, fala, mas onde que está no catecismo que a igreja ensina isso aí? Vocês vão ver que não vai ter resposta, né? Aqui a gente vai ler um outro trecho da carta que diz assim: diante dessas verdades bíblicas, perguntamos ao Padre com que ousadia o Senhor se atreve a promover solenidade alusiva ao nome desta personagem, fazendo com que ela receba honras e glórias, se a Bíblia cita em Isaías 42:8 que nosso Senhor não aceita repartir com outras entidades a honra e glória que só a Ele pertence. Com que atrevimento o Senhor ousa profanar o nome sacrossanto do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, promovendo culto de louvor e adoração ao nome de outra divindade? Se a Bíblia diz em Atos 4:12 e Mateus 4:10 que não há salvação em nenhum outro nome dado aos homens, que só Ele adorará e prestará culto, com que audácia o Senhor se atreve a carregar em procissão a imagem desse ídolo morto? Se a Bíblia diz que em Isaías 45:20 que nada sabe e nada entende os que carregam a procissão as imagens de escultura, chamando e pedindo coisas a um Deus que não consegue salvar ninguém, a Bíblia diz que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que fora dele não há outro, o único nome digno de ser reverenciado e venerado é o nome do Senhor Jesus. Portanto, não é aceitável pregoar-se a louvor e adoração a qualquer outra entidade, nem tampouco aos ídolos mudos. Eu gostaria de responder essa parte, de que a gente tenha em mente essa passagem de Lucas 1:48, onde Maria fala assim: porque Deus olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então guarde bem esse verso eu quero fazer uma observação nessa parte da carta, refletindo em cima dessa passagem, e diante dessa afirmação de Maria, que todas as gerações sempre iriam bendizê-la, eu gostaria de convidar vocês para analisar a discrepância vergonhosa e desrespeitosa, né, do autor dessa carta, quando ele se refere a Maria. Aqui está destacado em azul ou verde, eu não conheço cor direito, para vocês prestar atenção em detalhes, né? Olha o que ele diz. Tudo que está em verde aqui é quando ele se refere a Maria, ou seja, Lucas 1 diz que todas as gerações iriam proclamar Maria bem-aventurada, né? Mas para o autor da carta, a bem-aventurada está dizendo assim, ao nome dessa personagem, ou seja, uma personagem, a bem-aventurada para ele. A bem-aventurada para ele, diz aqui, é o nome de outra divindade. Então essa outra divindade seria Maria, não é bem-aventurada para ele. A imagem desse ídolo morto. Esse ídolo morto, ele está se referindo a Maria, né? A que deveria ser chamada por ele bem-aventurada, para ele é ídolo morto, né? E a qualquer outra entidade, e nem tampouco aos ídolos mudos. Então é assim que o autor da carta se refere a Maria, né? Só para deixar aqui destacado, né? Porque ironicamente parece que, né, o autor dessa carta, ele não tem essa parte na Bíblia de Lucas, né? Onde fala que, aliás, até antes, né, o próprio anjo, né, faz uma baita veneração a Maria, né, com umas palavras lindas, né. Então eu gostaria de comparar essa tremenda contradição, né, onde até mesmo, né, até uma outra coisa que eu queria falar, até mesmo o islâmico, né, que nem sequer acredita na divindade de Jesus, embora acredita ser Jesus um dos maiores profetas de Deus. Então, apesar disso, eu quero destacar aqui que os próprios islâmicos têm muito, mas é muito mesmo, mais respeito e consideração por Maria que boa parte dos cristãos. Então, compare essas informações que eu vou passar agora para vocês irem analisando e lembrando dessa parte dessa carta, né? Como ele se referiu a Maria. É o seguinte, a informação é o seguinte: lá na Síria, em junho de 2015, uma mesquita ela foi dedicada, ou seja, foi construída dedicada à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, na cidade litorânea em Tartous.
A Virgem Maria é reconhecida no islamismo como a mãe do profeta Jesus, onde ela é extremamente respeitada e venerada. Aqui nós temos um outro exemplo dos islâmicos, né? O nome de Maria aparece 34 vezes no Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, que é o que vale a nossa Bíblia, né? O livro sagrado dos islâmicos, né? A Maria é a única mulher que aparece nele, no livro sagrado deles, né? Além de que Maomé também dedicou todo o capítulo 19 do Alcorão para falar unicamente de Maria. O nome do próprio capítulo é Mariam, que significa Maria. Então, gente, isso aqui é uma prova do fanatismo religioso que, infelizmente, entrou no meio dos cristãos e deturpa a imagem de Maria na cabeça de muitos evangélicos, né? Isso aconteceu só depois do século XV. Né? Parece que existe uma lógica de que primeiro eu tenho que destruir Maria para depois eu seguir a Deus. Parece que é assim que funciona. Né? Então é importante lembrar que até mesmo os islâmicos acreditam, né, na Imaculada Conceição de Maria, assim como os católicos acreditam, e na sua virgindade perpétua. Embora eles não tenham nenhuma ligação com Jesus Cristo no sentido que nós temos, mas eles acreditam nessa verdade, porque essa verdade não foi inventada pela igreja, ela foi sempre crida entre os primeiros cristãos, desde o começo, né? E, ironicamente, né, nos últimos 500 anos, com a deforma da igreja, virou moda difamar Maria, né, no meio dos cristãos. Eu fiz questão de mencionar esse fato sobre os islâmicos, não é que nós temos comunhão espiritual com eles, não tem nada a ver isso não. Né? A crença deles é uma, a nossa é outra, mas é só para mostrar que até mesmo os não cristãos têm mais respeito e admiração por Maria do que muitos ditos cristãos. Né? Eu quero também ressaltar que, na verdade, até mesmo os próprios reformadores, né, eles eram fiéis devotos de Maria. Isso também prova que a perseguição a Maria é uma novidade dos últimos séculos, né? Porque nem mesmo os reformadores tinham essa mentalidade a respeito de Maria. Eles tinham um profundo respeito, né? Lutero, Calvino, Zwingli escreveu coisas belíssimas sobre Maria. Aí hoje vem um protestante e se acha intérprete da Bíblia e começa a destruir Maria. É triste uma coisa dessa. E na carta fala também sobre procissões, né? Com que ousadia a igreja carrega em procissões, né? Os seus santos, né? Eu quero dizer que a ousadia, o atrevimento, ela vem da própria Bíblia. Você pode ler lá em Josué 6, que diz assim: Então Josué, filho de Naum, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança, 7 sacerdotes tomem 7 trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. Então isso aqui é uma ilustração, né, de mais ou menos como que aconteceu lá. Os 7 sacerdotes tocando a trombeta, a arca da aliança sendo carregada também em procissão, mesma coisa, e as pessoas acompanhando, né? Isso aqui era uma procissão que acontecia lá no Antigo Testamento. Então a ousadia da Igreja Católica vem da própria Bíblia. Então vamos a outro trecho da carta que diz assim: Maria foi sem dúvida alguma mulher de vida transparente e conduta reta, uma autêntica serva do Senhor, cujo exemplo de vida deve ser copiado pelas mulheres de nossos dias, e sendo ela portadora de tantas virtudes, fora usada como instrumento para trazer ao mundo nosso amado Jesus. Por isso nós cristãos a consideramos, nós cristãos não, nós evangélicos, porque os cristãos, nós católicos, não consideramos ela desse jeito. Então, nós cristãos consideramos como nossa irmã e um dia iremos vê-la no céu. Mas não faz sentido colocá-la como mediadora entre Deus e os homens, pois a Bíblia diz em Timóteo que é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Assim como também não podemos considerá-la como advogada, pois a Bíblia diz em 1 João 2,1 que se acaso alguém venha a pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Então, os evangélicos pegam muito essa parte aqui, né? Então, primeiro que nessa carta eu quero destacar que é uma grande distorção, né? E falta de entendimento do que significa a corredenção de Maria, que a igreja ensina. E também, como sempre, né, uma mentira. Em nenhum momento a igreja ensinou que a Maria é mediadora entre Deus e os homens. Né? Esse papel o catolicismo sabe muito bem que pertence somente a Cristo. Né? Nós sabemos bem disso, acreditamos que Maria é nossa fiel intercessora junto a Cristo, não junto a Deus, junto a Cristo, e ela não é uma ponte entre Deus e os homens. Né? Então, e sobre a única mediação de Jesus, existe por conta da interpretação dos protestantes um certo fundamentalismo e radicalismo, né, em cima dessa passagem. Para entender primeiramente esse verso, né, jamais a gente poderia interpretar ele desassociado do verso 6, pois o verso 6, ele em si, ele explica toda a realidade da única mediação de Jesus. Então a gente vai ler aqui assim, o verso 6, que diz assim, aqui está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, né? Entre Deus e a humanidade. Mas, aqui está dizendo que tipo de mediação é essa? Que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no seu devido tempo. Os protestantes vêm cá e interpretam isso aqui separado. Isso aqui é uma continuação. Né? Lembrando, igual eu falei no começo,
A Bíblia, quando foi escrita, não tinha aqui 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, não. O escritor sagrado escreveu isso aqui tudo junto. Então, isso aqui é um contexto só. O escritor sagrado está escrevendo assim, pois há um só Deus há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, um homem, Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos. Então, isso aqui é ligado. Não pode interpretar ela separada, igual os protestantes fazem. Então, essa é a mediação única que pertence somente a Jesus, né? Essa interpretação radical dessa passagem, ela é contraditória com a própria Bíblia, né? Porque uma coisa é a mediação de Jesus, e a outra coisa é a colaboração que por graça, né, vontade divina, que Maria, o santo, né, exerceu dentro da obra salvífica, né? Maria, principalmente, ela é intimamente inseparável, né, da encarnação do Verbo. Não tem encarnação sem Maria. Por isso a igreja chama de medianeira, né, visto que o próprio Deus quis que ela, sem mérito algum, cooperasse com a obra da salvação. A função medianeira de Maria, ela é totalmente distinta da única mediação entre Deus e os homens. E essa sim a igreja entende que pertence somente a Cristo. E quanto à mediação, se a gente fosse levar o verso 5 ao pé da letra, nós teríamos que desconsiderar todo o tipo de ação humana em favor de Deus, né? Inclusive a própria Bíblia perderia sua função, porque nesse caso até mesmo os profetas, os autores, né, que escreveram as Escrituras, fizeram uma espécie de mediação, porque foram eles que transmitiram a mensagem de Deus para os homens, né? Através deles, eles foram mediadores da mensagem de Deus. Pois Deus usou eles como mediadores, né, para trazer até nós a palavra dele. Então veja que o próprio Moisés se coloca como mediador, e não, é lógico, não da salvação, mas da mensagem de Deus. A gente pode ver aqui, ó, Moisés falando, Deuteronômio 5,5, fala: vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. Por isso eu me coloquei entre o Senhor, Deus e vocês. Isso aqui é uma mediação. Se ele está entre Deus e os homens, ele é um mediador. Só que não é mediador de salvação. A gente não pode radicalizar as palavras bíblicas, né? Radicalizar uma coisa, não. A gente tem outro exemplo aqui, né, onde o próprio Jesus coloca seus discípulos como mediadores, né? Lógico, mais uma vez digo, não da salvação, mas como propagadores do Evangelho, né? A gente está vendo aqui, ó, em Lucas 10,16 diz assim: então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Ou seja, quem rejeita os discípulos de Jesus está rejeitando a Deus. Então ele é um mediador. Esses discípulos é uma espécie de mediador entre Jesus e o povo, né? Porque se a gente fosse levar o pé da letra, Jesus teria que dizer ao contrário, né? Tipo, eu não aceito ninguém que fale nada em meu nome. Depois eu não aceito ninguém entre Deus, porque eu não aceito ninguém entre Deus, né, e os homens. Então eu não quero que ninguém fale nada. É só eu que tenho que agir entre Deus e os homens, né? E nós temos aqui também, né, o autor de Tessalonicenses, né, que diz que quem rejeitasse a sua instrução não estava rejeitando a ele como homem, mas o próprio Deus, né? Está vendo aqui, ó. Portanto, quem rejeita essa instrução não é um homem que está rejeitando, mas é o próprio Deus. Então isso não é uma espécie de mediação, né? Essa instrução, ela está sendo passada direto por Deus, ou ela está passando, né, pelo o escritor de Tessalonicenses, né? Então, isso aqui é uma espécie de mediação. Lógico que não é uma mediação de salvação. Assim como Maria ela não tem mediação de salvação nenhuma. Não tem nada a ver com mediação de salvação. Porque as coisas que eu dei de exemplo aqui, a menos que um anjo descesse do céu, né, para passar as instruções, né, a Bíblia e tudo mais, pessoalmente, né, é óbvio que a Bíblia, todas as mensagens que nós temos hoje, dos profetas, apóstolos, tudo é uma espécie de mediação. Né? Quando a igreja fala de mediação de Maria, não estamos falando de salvação, e sim de que Maria, né, por graça divina, cumpriu o mais inseparável, singular papel da obra salvífica de Cristo, né? Sendo ela cooperadora com a obra da redenção, nada mais e nada menos do que isso, somente a verdade. A gente não está exaltando Maria nada do que ela é, nem que ela deixa de ser. Porque, discordando aqui do autor da carta, né, que diz que Maria só serviu para que Jesus viesse ao mundo, né? Ou seja, como se fosse um portal, né? Um portal entre o céu e a terra. É um portal que serviu para passagem, e depois pode destruir esse portal, não serve para mais nada. Isso é uma coisa sem cabimento, né? Porque quem diz que Maria só foi usada para servir de vaso para nascer Jesus, não conhece de fato o significado da encarnação divinal de Jesus, né? Porque não tem noção nenhuma, né? E também não tem noção nenhuma da tamanha blasfêmia que está dizendo contra o próprio Deus, né? Contra o próprio poder divino. Então, assim, eu gostaria que vocês analisassem essa ilustração aqui e se perguntem: será que Deus tem limitações? Será que ele precisaria se submeter a uma situação constrangedora, né?
ser gerado como uma criatura, passar pelas mesmas limitações, né, obedecer a todas as regras da natureza que todos nós passamos, né, se a única intenção dele fosse simplesmente vir até nós, né, será que Deus precisava disso? Né, se Deus quisesse, ele não podia ter feito tudo diferente, não? Ele não podia ter descido milagrosamente em meio trovão, relâmpago, ou simplesmente materializado, né, de forma inexplicável? Né? Será que Deus precisaria de fato mesmo de Maria para vir até nós? Não havia outro jeito? Né? Então, você já parou para pensar que o tamanho das blasfêmias que vocês colocam para Deus? Né? Vocês estão colocando limitação, ou seja, se Maria é uma parte dispensável, ou seja, até mesmo indigna para fazer parte da obra salvífica de Cristo, vocês estão automaticamente dizendo que o próprio Deus se utilizou de caminhos impróprios à sua divindade para vir até nós, porque foi através de Maria que ele veio até nós. E ele não precisava vir através de Maria, podia ter sido de várias outras formas, né? Então, quer dizer que para Jesus tomar forma de um corpo físico, ele teve que passar pelo seio de Maria, sendo que supostamente essa é a única finalidade de Maria, que é dar um corpo físico a Jesus Cristo, ou seja, esse corpo físico que Jesus precisava ter por meio de Maria, ele não podia ter de outra forma, não? Pensa nisso, né? Ou seja, a história podia ser contada diferente, né? Acontecido de modo diferente, com ou sem apóstolo, com ou sem profetas, né? Tudo podia mudar, mas nunca na vida seria possível a encarnação sem a participação da mulher, a geradora, né, do verbo encarnado, né, Maria, aquela que é Maria. Ou seja, Deus não precisava se encarnar pelo modo natural, não. Se esse único intuito dele fosse vir até nós, deixar sua mensagem, há infinitas formas, né, isso poderia ter acontecido, basta Deus querer, né. Se Jesus tivesse descido do céu em forma de um anjo, se ele tivesse vivido como um ser angelical no meio de nós, se em vez de estar lá na profecia de assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então se lá tivesse escrito, e o verbo se fez anjo e desceu do céu e habitou entre nós, então será que nós hoje iríamos achar que está errado, que deveria ser encarnado? Não, nós íamos achar completamente natural, né? É aquilo que Deus quis, né? Então, Deus não precisou de usar Maria, ele quis que fosse por meio dela. Sabe por quê? Porque a encarnação de Jesus é necessária para a salvação. Todo aquele que nega que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, está na Bíblia, né? Então não adianta você acreditar só na divindade de Jesus, você tem que aceitar a parte humana de Jesus, né? A parte humana dele não apareceu entre raios e trovões, não apareceu do ventre de Maria, né? Deus quis que fosse assim, Deus escolheu te salvar de alguma forma, né? Que foi preciso 100% de Maria, 100% de Deus. Se você não entende isso, não entende a obra salvífica. Pode até me dizer que entende a Bíblia de cor, salteado, já leu mais de 10 vezes, né? Mas não entende a obra da salvação, porque o sangue que foi derramado lá na cruz para salvar o nosso pecado, ele é material, ele é sangue, ele é físico, ele veio da parte humana de Maria, né? A divindade, né? O Deus encarnado, o Deus, né, divino, ele não possui sangue, ele não possui carne, ele não possui dor, ele era impossível de ser morto, né? Se Deus fosse só a parte divina, não se mata, não se consegue matar a parte divina de Deus numa cruz. O Cristo que morreu lá é o Cristo completo, é o Cristo divino e o Cristo é humano, né? Que veio de Maria e que veio de Deus, né? Então Paulo sabia, né? Paulo, né, sabia a lei, né, toda a Bíblia de cor, e nem por isso ele conhecia Jesus, até que um dia veio Jesus abrir os olhos dele, né, fazer ele enxergar. E assim muitos protestantes podem me falar que sabe ler a Bíblia de cor, mas ainda não conhece a verdadeira encarnação de Jesus. E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre a inconsciência dos mortos, né, o Concílio de Latrão de 649, se a igreja realmente inventou que Maria não teve outros filhos. Então isso que a gente vai falar no próximo vídeo.